Nesse dia nós queremos te agradecer e te louvar, Pai, por esse tempo, por essa estação, tudo aquilo, Senhor, que o Senhor está movendo nos nossos corações e dentro desse propósito, Senhor. Eu quero pedir para que o Senhor, Pai, nos oriente, continue, Senhor, nos guiando dentro desse propósito, que nós queremos, Senhor, crescer e avançar, e nos parecer cada vez mais com Cristo, em nome de Jesus. Crescermos, Senhor, em humildade, crescermos, Senhor, em sabedoria, crescermos, Senhor, em conhecimento, crescermos, Senhor, no exercício e no reconhecimento do espírito do temor do Senhor, Pai, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Nós te agradecemos tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem movido, tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem nos livrado, tem dado livramento, tem nos dado, Senhor, tem nos poupado de alguma maneira, e tudo aquilo, Senhor, que o Senhor está conduzindo nesses dias. Pedimos, Senhor, uma blindagem, tanto nessa conexão quanto nas nossas vidas durante esses dias. Tem sido levantado, Senhor, altares pautados na carne, e esses portais que têm atraído e vomitado demônios na terra, Pai. Tenha misericórdia das nossas vidas e nos dá, Senhor, uma blindagem, e nos dá também, Senhor, esse revestimento do céu, nos capacitando, Senhor, a cumprir a Tua vontade e a sermos livres de todo fermento, de todo ataque do maligno, em nome de Jesus. Nós te agradecemos. Amém. Amém, amém, amém. Amados, nós estávamos falando no nosso último encontro aqui sobre as obras mortas, né? Nós entramos aqui na temporada da terceira parte do nosso estudo, onde nós estamos falando acerca desses rudimentos da fé e dessa prática diária que nos faz viver a vontade do Senhor e manifestar e revelar e refletir a glória dele. Então, falamos já sobre arrependimento como estilo de vida, falamos sobre frutos de arrependimento, falamos sobre arrependimento das obras mortas, falamos exatamente o que significa essas obras mortas. E agora nós vamos, conforme Hebreus capítulo 6, verso 1, que diz assim: por isso, pondo em parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, das obras mortas e da fé em Deus. Vamos parar nessa parte aqui. Então nós vamos entendendo aqui o que é fé e o que não é fé. Então, olha só, a definição bíblica que nós vamos pegar aqui, vamos pegar de acordo com Hebreus capítulo 11. Nós temos ali a galeria dos heróis da fé. E fala assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, dessa definição, nós podemos aprender várias características da fé. Então, alguém que tem fé tem certeza ou confiança. Isso é diferente de esperança, porque a fé é a certeza daquilo que esperamos. Então, a fé é um fato. Não é apenas uma crença, é um fato. Eu creio que já aconteceu, eu creio que já funcionou, eu creio. Por isso, eu me posiciono, eu dou um passo a mais. Por isso, eu caminho, eu ponho o pé, Deus abre o mar.
Eu ponho o pé, Deus move as circunstâncias. Eu libero a palavra, o caminho se abre. Lógico que não é como mágica. Às vezes haverá um nível de oposição e nós temos que ter ciência disso. Amém? Então podemos dizer que uma pessoa que tem fé é uma pessoa que tem pensamento positivo? Apenas? Não. Fé não é pensamento positivo. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Deus. Fé não é pensamento positivo. Fé é um fato. Então eu creio, por isso eu me movo. Então eu tenho aquela convicção no meu espírito. E por mais que venham as dificuldades, por mais que venham as pressões, por mais que venham as angústias, por mais que venha a vontade de desistir, você permanece. Não, eu tenho uma palavra. Deus me deu uma palavra. E quando nós vamos entendendo, primeiro, que nós servimos a Cristo e nós abençoamos os homens. Nós abençoamos a igreja. Nós somos um canal de bênção e favor na vida das pessoas. Só que se o nosso foco for apenas nas pessoas e não no Senhor, entenda, você vai se decepcionar e você vai desistir. Alô, você está aí? Se o seu foco for apenas no homem e se o seu foco for apenas na sua força, você esmorece e desiste. Se a sua força for o Senhor, se o seu motivo for agradar o Senhor, você permanece. Então, por exemplo, irmãos, nós vamos lidar com gente ingrata o tempo todo. Nós vamos lidar com gente sem noção o tempo todo. Quando eu falo sem noção, fala sem pensar, ofende, achando que não ofendeu, mas o outro se sentiu ofendido. Então tem toda uma situação ali que vai trazendo uma porção de coisas que, se você não tiver a convicção, você desiste. Você desiste. Irmãos, eu gosto muito de uma definição de fé que é a seguinte: quando eu vejo uma cadeira, logo eu penso que ela foi feita para algo. Alguém pode escrever aqui para que foi feita uma cadeira? O óbvio precisa ser dito. Para sentar. Para os homens, tem uma categoria para sentar, justamente. Alguns homens é para estender roupa que está em uso, né? Cadeira. Para quem gosta de arrumar, organizar as coisas, é para trocar uma lâmpada, é para subir para trocar uma lâmpada. Mas o objetivo inicial ali é para sentar, certo? Então eu olho para aquilo ali para descansar as pernas, justamente. O objetivo principal dela ali é sentar e descansar, certo? Então eu olho para ela, logo me vem, opa, lugarzinho bom de descansar. Você chega num lugar, tem muita gente, você logo procura um lugar para repousar, para descansar. Se tiver uma cadeira ali livre, você já vai reservar e sentar. Olha só, preste bem atenção. A fé é semelhante à forma como eu vejo e uso a cadeira.
Então eu olho ali, eu creio que ela é para sentar. Mas se eu não sentar, eu apenas acreditei que aquela cadeira é para sentar. Então, o conjunto de coisas ligadas, por exemplo, quando eu olho a cadeira, já me vem de forma consciente ou inconsciente que eu preciso sentar e eu preciso ter certeza de que ele vai me suportar, aquela cadeira vai suportar. Exemplo, esses dias nós compramos lá para a igreja algumas cadeirinhas infantis, pequenininha, né? E eu perguntei o peso que ela suporta 70 quilos ali. Eu tenho mais que isso. Então, não basta eu crer que aquela coisa é para sentar, que é para descansar. Eu preciso ter certeza e convicção de que ela vai me suportar. Então, número um, eu já creio aqui. Se eu ver que não dá, não dá. Mas se eu tenho convicção de que dá, eu sento. É um fato. Então eu sento ali como uma forma prática. Então não basta eu ver e imaginar que ela é para sentar e que sentar. Eu preciso de fato testar. A fé é prática, a fé é um fato. Amém? Então, olha só. A esperança sempre diz talvez. Por exemplo, eu posso dizer que eu espero que chova hoje para que meu jardim seja regado. Eu desejo a chuva, mas eu não tenho certeza de que choverá. Por outro lado, a fé é sempre certa. A certeza daquilo que esperamos. Eu vou dar um exemplo. Se Deus me deu uma palavra de que eu vou ser usado para ministrar algo, de que eu vou ser um canal de Deus, nessa geração, pregando a palavra, estabelecendo fundamentos, ajudando pessoas, eu preciso me mover nisso, ainda que eu não tenha habilidades. Estão entendendo, gente? Ainda que eu não tenha habilidades, não importa. A questão é, eu tenho uma palavra. Eu estou me movendo nessa palavra? Eu estou esperando uma situação favorável, tranquila e favorável para que eu possa me mover. Irmãos, há um tempo atrás eu recebi uma palavra de que eu e minha esposa nós seríamos pastores. E naquele tempo nós éramos novos, muito novos, recém-casados. E eu não estava nem conseguindo ser crente direito. Pense bem. Não estava conseguindo nem ser crente direito. E essa pastora que foi usada por Deus ali para nos abençoar, né, para trazer aquela palavra. E eu digo mais, eu vejo o Senhor usando vocês para libertação. Eu falei, Deus me livre. Meu Deus do céu, libertação? Você tá doido? Que antigamente eu tinha muito aquela crença, né, de que não, se eu não mexer com eles, eles não mexem comigo, tá tudo certo. Desculpa a expressão, irmãos, eu cagava de medo desse negócio. Falei, você tá doido? Não. Então, assim, eu tava lutando para ser crente, né? Mas, enfim, o tempo passou. Isso foi em 2011, eu acho. 2012, no máximo. Isso veio se cumprir alguns anos atrás. Então, tem uma questão de tempo ali, né? Mas eu sempre gostei de observar ministrações e eu sempre tive envolvido em alguma área
que não fosse o banco da igreja como alguém espectador, mas sempre me movendo como alguém que servia. Irmãos, enquanto você não sabe o seu chamado específico, sirva em todas as áreas que você pode, mesmo que você não goste, porque você pode aprender a gostar, sabia? Gente, eu lembro do testemunho de um pastor da rede apostólica, do apóstolo Éder, filho do apóstolo Éder também, pastor Cassiano, uma bênção. Ele falando que o Senhor tinha dado uma direção para ele cuidar de crianças, para ele trabalhar com libertação infantil e trabalhar com ajudando pais ali e ajudando crianças. E ele falou: Deus, eu não tenho tempo, eu não tenho paciência e eu não sei mexer com isso. Pois então, ele só obedeceu e começou a pesquisar, começou a ir atrás. Tá sem som. E agora? Agora voltou. Onde que eu parei, gente? Onde é que você, até onde vocês escutaram aí? Até onde o pastor começou a pesquisar para entrar no Ministério Infantil. Sim. Então ele começou a pesquisar, começou a se mover, começou a obedecer o Senhor. Hoje ele tem um ministério que abençoa a igreja através disso, através desse ministério. E é uma bênção, gente. Usado tremendamente, mas ele não tinha tempo, não tinha paciência e não sabia. Mas somente servindo, ele foi entendendo a necessidade e foi entendendo. Então, ele se vestia ali de tio das crianças, né? Toda aquela coisa. Pois então, irmãos, é a mesma coisa. Pastor, eu não sei qual é o meu ministério, por isso eu não sirvo. É justamente porque você precisa servir. Você precisa se alinhar com o Senhor, você precisa se limpar, você precisa se posicionar servindo. E aí a clareza vem. Eu chamo de foco difuso, ou a unção da metralhadora, né? Dou tiro para tudo quanto é lado. Foco difuso. Até eu ter clareza. Então, irmãos, nesse período, nesse tempo onde nós fomos nos movendo, trabalhamos com criança. Trabalhamos com crianças. A esposa está aqui rindo. Então, nós trabalhamos como professor das crianças. E eram uns meninos assim, custosos, sabe? Difícil. Mas foi um teste bom. Trabalhamos com louvor, passamos na equipe de louvor. Então, entramos ali como back vocal, né? Trabalhamos com células, auxiliando uma pessoa mais velha, mais experiente, a cuidar de adolescentes. Fomos líderes de jovens e adolescentes. Trabalhamos servindo na mídia. Trabalhamos servindo no... servindo... Já trabalhei servindo no encontro com Deus, aqueles acampamentos, sabe? Já fizemos célula, já participamos de célula, já fizemos evangelismos em acampamentos assim que dava 100 pessoas no fim de semana. Então todo mundo mobilizava, fazia um negócio ali. Então
já ministramos no encontro, já servimos de várias maneiras o corpo, até que o Senhor, de fato, trouxe aquilo. Olha só, irmãos, a unção nos separando para algo, por exemplo, o pastorado, o apostolado, o profético, essas coisas, ele vem depois que você já está exercendo. Então não é uma coisa, eu estou autenticado, agora eu vou exercer. Não, você já exerce. Entenda, irmãos, nós temos aí homens de Deus na Bíblia que eram diáconos, mas se posicionavam como apóstolos e tinham respostas como apóstolos. Existiam pessoas que se posicionavam, e por isso havia uma chance, um reconhecimento, uma aplicação prática daquilo, separando para aquilo. Entenda. A fé, ela vai te fazer mover em relação àquilo que você já é em Deus. Mas isso precisa ser treinado, precisa ser manifesto. Eu preciso praticar aquilo, me mover em fé. Entende? Irmãos, vamos lá. Eu já tinha uma palavra para o pastoreio. E dentro desse pastoreio, sem que eu percebesse, eu estava sendo pastor de crianças, sendo pastor de adolescentes, sendo pastor que organiza ali a parte mídia, sendo um pastor que entende? Pastoreando e cuidando de uma equipe, cuidando de pessoas, ajudando no que era necessário. Então, se você tem uma palavra para isso, seja qual for o ministério, seja qual for o chamado, você já precisa se posicionar em fé. Não importa se o reconhecimento vai vir 10, 12, 15 anos depois. O importante é a função. Posicionamento e cumprimento do papel. Eu posso ser um pai que está dentro de uma casa e, de fato, não exercer o meu papel. Significa que eu não sou pai? Não, significa que eu sou um pai disfuncional. Não é o caso. Não é o meu caso, mas a gente luta, né, para poder ser um pai que abençoa os filhos, né? Então aí, gente. Então a fé, ela vai nos mover. Muitas vezes, o que as pessoas chamam de fé ou crença, não é a fé pela definição bíblica. Elas podem olhar para as nuvens escuras do céu, por exemplo, e dizer: acredito que choverá, contudo, não estão certas de que irá chover. Elas acham que há uma boa possibilidade para que possa chover. Isso não é a fé bíblica. Nela não há dúvida. A fé bíblica não há dúvida. Então você vai orar e você crê, essa pessoa vai ser curada em nome de Jesus. Não tem outra ideia na sua cabeça. Ela não deixa espaço para qualquer outro resultado a não ser o resultado que Deus prometeu. Então, a definição encontrada ali para Hebreus capítulo 11, verso 1, ela diz que a fé é a certeza das coisas que não vemos. Algo com um de nossos 5 sentidos, a fé não é necessária. Por exemplo, perceber, podemos ver ou perceber algo com os nossos 5 sentidos. Com a fé não é necessário você tocar, sentir, é só caminhar e crendo que vai se manifestar. Irmãos, já teve situações, entenda bem, existe uma questão da oração, existe uma questão de clamor. Eu estava tão chateado com algumas situações que estavam acontecendo durante um período de muita dificuldade financeira que eu estava passando. Estava com uma motinha, essa motinha, ela, uma motinha já antiga, sabe? Com documento atrasado, tudo errado ali, sabe?
E peguei uma chuva, eu tava ali meio revoltadinho, sabe? Meu Deus do céu, pegando essa chuva aqui, esse negócio complicado, esses problemas, essas dívidas, esses negócios. Deus, me dá um carro, me dá uma oportunidade melhor, pai. Me tira desse buraco que eu tô agora. E eu fiz essa oração chorando, clamando assim, com muita ênfase, sabe? Assim, um sofrimento, mas é aquele sofrimento também de não ficar no estado de lamento da autocomiseração, tá? É uma situação assim, eu estava indignado, estava nas tampas, sabe? Sabe que existem situações assim que nós precisamos de uma resposta, não segundo apenas uma comparação, algo que nós queremos sair da estagnação, mas Deus, eu quero te servir melhor, eu quero levar minha família assim, eu quero ter uma condiçãozinha melhor. Irmãos, nas outras semanas surgiu uma oportunidade. Chegou uma cliente lá no local onde nós tínhamos comércio, passamos lá, e conversa vem, conversa vai, a pessoa perguntou: Fulano, você não está pensando, você não está querendo comprar um carro, não? Eu falei: estou querendo demais. Pois é, eu acabei de trocar aqui por um carro novo, estou lá com um carro assim, um Prisma, desse jeito, assim, 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 sabe? Quer comprar ele de mim, não? Eu falei: quero demais, mas eu não tenho uma entrada e meu nome não está limpo para comprar isso, para comprar o carro. Não, não tem problema não. Você vai me pagando do jeito que você der conta. Eu falei: tá aí um negócio. Não tenho dinheiro. Tô com pouco dinheiro. Não, é o seguinte, eu almoço aqui com vocês todo dia. Você me dá uma parte em almoço e outra parte em dinheiro. Pode ser? Pronto. Irmãos, como que você compra um carro de alguém sem nem promissória, nada, só na conversa, só Como que você faz isso? Sim. Durante um tempo, esse carro me abençoou muito. E foi um momento muito especial, porque eu tive algumas oportunidades através desse carro. Por exemplo, não sei se vocês lembram, na época que teve aquela mudança da TV analógica para a TV digital, aonde eles passaram cadastrando aquelas antenas. Você comprar não, aliás, para você ganhar, né? Alguns compravam antena, decodificador, outros ganhavam pelo governo ali. Então, eu virei um coordenador de equipe de algumas regiões de Goiânia e Trindade. Então, esse carro foi bom para levar os panfletos, levar os equipamentos, suprir as equipes, levar vários equipamentos ali para poder fazer as doações. E era necessário. Então, me abençoou muito, porque estava numa situação onde eu precisava de recurso financeiro. Depois, esse lugar que eu trabalhei me contratou como alguém que cuidava da área de TI da empresa. Dessa empresa, eu fui para uma outra empresa para ganhar quase o dobro do que eu ganhava, e depois eu voltei para uma outra empresa que eu trabalhava ganhando, sei lá, acho que 3, 4 vezes mais do que eu ganhava no... Então foi necessário. Foi necessário. Então, para você ver, uma coisa puxando a outra. Então, me deu, através da indicação de uma pessoa desse lugar que eu trabalhava, nesse lugar, foram abrindo outras portas maiores. Mas eu tive que me posicionar, né? Enfim, mas
nesse período, mesmo assim, servindo o Senhor, tentando corrigir ali as coisas, eu não entendia muito sobre libertação, sobre cura. Aconteceu um monte de coisas também, né? Estava passando por muita privação financeira. Então, nós tivemos que orar, quebrando muitas coisas e entendendo sobre libertação e cura. Eu fui me apresentando diante do Senhor com uma disposição diferente. E nós vivemos isso na pele. Chegou um tempo, eu vou falar para vocês, que a minha pastora chegou assim e falou, gente, vocês devem estar fazendo alguma coisa errada. Eu nunca vi um negócio... É porque chegou um tempo que nós batemos o carro. Tivemos que devolver esse carro. Tivemos de... Nós atrasamos muitos aluguéis. Então, assim, foram muitas situações de maldições também que ativaram nas nossas vidas, que eram coisas que nós tivemos que lidar com libertação, com cura, entendendo os fundamentos ali, as coisas, para depois mudar aquela fase e ser abençoado. Então, durante um tempo, isso foi uma bênção nas nossas vidas. Mas aí, como existiam coisas que o Senhor queria tratar, queria trabalhar, pela fé, irmãos, nós conseguimos o carro, conseguimos ter um tempo de suprimento e portas abertas. E movendo dentro do chamado e movendo dentro daquilo que Deus queria. Pois bem, irmãos, a fé é isso. Por mais que vinham as dificuldades, não, Deus me deu uma direção, Deus me deu uma palavra. Eu tinha que me mover naquilo, não podia parar. Irmãos, vamos lá. Eu quero aprender a nadar observando um livro. Aprenda a nadar em 3 dias. Se você ler o livro todinho, de capa a capa, você aprendeu a nadar, sim ou não? Escreve aí. Você lê um livro, um tutorial, um guia prático de como nadar. Terminei de ler o livro. Como nadar? Eu vou aprender a nadar? Vou estar profissional, sim ou não? Por quê? Só que não. Por que não? Falta prática. Queridos, a fé é prática. Sabe essas crises que nós vamos ter de vez em quando? É uma oportunidade de exercer a nossa fé. Estou confuso, pastor, estou um monte de coisa. Tem uma palavra? Tenho. Mas estou confuso, pastor. Tem uma palavra, mas estou confuso. Se mova. Para de dar atenção para a sua alma cebosa. Para de se apoiar em sentimentos. A fé é um fato. A fé ela é prática. Estou sentindo um monte de coisa, continuo me movendo. Continuo me movendo, continuo me movendo. É disciplina, irmãos. A fé é disciplina. A fé, ela é a oportunidade de nadar, de colocar aquilo que você aprendeu no livro em prática. Tá aí, gente. Tanto é que a palavra fala que a fé sem obras, ela é morta. Suponha que alguém dissesse agora um motivo que não posso explicar em suas mãos. É claro que você acharia que há algo errado com essa pessoa. Você diria, ora, se você não precisa crer que eu tenho um livro em minhas mãos, mas pode ver que eu estou segurando um livro. A fé pertence ao reino invisível. Por exemplo, quando eu estou escrevendo essas palavras, acredito que há um anjo do meu lado. Na verdade, eu tenho certeza disso. Como posso ter tanta certeza? Eu vi um anjo? Não. Eu ouvi ou senti voando por perto? Não. Se tivesse visto, ouvindo ou sentindo, não teria que acreditar que há um anjo do meu lado. Eu saberia. Se tivesse visto, eu saberia. Então, o que me dá tanta certeza da presença de um anjo? É a minha certeza que vem das promessas de Deus, de Salmos capítulo 34, verso 7. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra.
Eu não tenho prova, além da palavra de Deus, para o que eu creio. Essa é a verdadeira fé bíblica. A certeza das coisas que não vemos. Muitas vezes as pessoas do mundo usam a expressão ver é crer, mas no reino de Deus, na verdade, é o oposto. Crer é ver. Escreve aí, você que está no Instagram, você que está aqui no Google Meeting, fé, crer é ver. Escreve aí, crer é ver. Crer é ver. Quando exercitamos a fé, às vezes encontramos circunstâncias que nos tentam a duvidar, ou passamos por um tempo em que parece que Deus não está mantendo a sua promessa em nossas, pois nossas circunstâncias não estão mudando. Pastor, mas eu estou vivendo a mesma coisa, parece que o negócio está na manivela ali. O que é isso, rapaz? Então, nesses casos, nós precisamos simplesmente resistir. Então, é uma questão de romper. Então, para romper, nós vamos precisar de força, um esforço. Você já tentou romper ali, estica uma bexiga ali, ó. Você vem com o dedo assim, ó. Você precisa colocar força, colocar força, colocar força. Quando aquela resistência daquela bexiga, ela não conseguir resistir, ela será furada. Aí você consegue vazar para o outro lado. Se você não suportar, você vai voltar e não vai transpor esses limites. Entendendo? Então, a fé, ela não é mais fácil, ela tem um fim mais proveitoso quando a circunstância está feia. A coisa está feia, pastor. Resista e avance. Pastor, mas a coisa está terrível. Resista e avance. Pastor, eu não estou vendo saída. Resista e avance. Você tem uma palavra? Tenho. Então pega essa palavra. E o negócio é que a gente quer o tempo todo que Deus fala, não, meu filho, continue. Você está no caminho certo. Continue, meu filho. Não temas. Estou contigo. É isso aí. Uhul. Não, irmão. Às vezes, o caminho que a gente tem traçando em Deus ali, né? Esse caminho traçado em Deus, caminhando em fé, vai ser semelhante a um GPS. Enquanto a rota não estiver errada, o caminho é o mesmo. A rota só vai mudar e vai fazer o barulhinho lá. Se você for para o caminho errado, Deus vai dar um jeito de te alertar. Olha, esse caminho aqui está errado. Volta para cá. Aonde que eu vejo o profético? O profético está aqui. Gente, nós estamos andando um caminho longe daquilo que Cristo deu para nós. Por exemplo, nós somos pastores de igreja. Nós temos uma igreja local chamada Tochas Vilas, aqui em Goiânia. Então, o Senhor nos deu uma direção, uma visão. A visão que Deus nos deu é diferente da visão de outras igrejas. Então, se eu pegar a visão que Deus deu para outra igreja e tentar comparar com aquilo que Deus deu para mim, eu vou sair da visão que Deus deu para mim. Então, ser profético, por exemplo, é todas as vezes que a igreja no qual nós estamos conduzindo, que o Senhor nos deu para conduzir, ela fugir do propósito e da visão proposta, então eu, como alguém profético, vou direcionar para que a igreja volte para o rumo da visão daquilo que ele deu. Está entendendo, gente? Nós temos duas coisas. Nós somos movidos por duas coisas. O Espírito de Deus, que nos dá fé e ousadia para romper, ou o Espírito do medo, que nos paralisa. O Espírito da fé, que é o Espírito de Deus. Você vai ver lá em Isaías capítulo 11, verso 2,
Você vai ter lá o espírito de sabedoria. O que é sabedoria? A capacidade de lidar com algo. Como é que você vai aprender a lidar com algo? Lidando com algo. Deus, me dá sabedoria para cuidar de criança. Deus vai te dar a criança bem gostosinha, bem sapequinha ali, bem agitadinha, para você aprender a lidar com criança. Deus me ajuda a lidar com finanças. Me dá sabedoria para lidar com finanças. Então vai vir situações de muita abundância ou talvez de um pouco de escassez para que você possa lidar tanto com o pouco quanto com o muito. Se você é fiel no pouco, sobre o muito Deus vai te colocar. Entendimento, né? Existe ali um espírito de fortaleza. Fortaleza não é apenas consolo, fortaleza ali é valentia. Então Deus te dá valentia, o Espírito Santo de Deus te dá valentia para poder avançar. Agora, se eu estou fluindo em outro polo, o Espírito Santo de Deus não está movendo naquele lugar. Não pode estar debaixo de um ataque ou debaixo de incredulidade. Se eu não acreditar que algo vai acontecer, irmãos, não vai acontecer. Ah, vamos ver o que vai dar, né, pastor? Para com isso. Para com isso. Provoca. Irmãos, existem milagres que são provocados. Existem milagres, existem situações que só depois de um jejum de 3, 7, 21, 40 dias, aquela resistência é quebrada. Entendeu? Ah, não, pastor, eu quero uma fé light. Ora aí, pastor. Ora aí, viu? Ora para nós. Irmão, eu como pastor, como ministro de Deus, o meu papel é proclamar e te equipar para que você ore. Eu posso orar por você? Posso e devo. Mas é assim, qual é a asa mais importante do avião? A direita ou a esquerda? Qual é a asa mais importante de um passarinho? Qual é o leme mais importante do barco? Então tem que ter duas partes. Então eu oro por ti, mas você ora também por ti. Então, por exemplo, ao invés de orar pela sua família apenas, o que eu oro? Eu oro pela sua vida, para que você ore pela sua família. Para que você não terceirize a sua fé e você consiga colocar em prática. Irmãos, os maiores níveis de libertação que nós já ministramos, muitas vezes, foi o esposo ministrando a esposa. Então, lógico, nós orientando e treinando essas pessoas. Olha, diga isso, ore nesse sentido. Ministre sobre a sua esposa, faça isso. Ministre sobre o seu esposo, sobre isso, 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 isso. Logicamente, irmãos, preste atenção. Se Deus quer tratar o caboclo, também não fica entrando onde Deus quer colocar a mão também, não. Tá? Por isso nós temos que ter discernimento. Por isso nós temos que ter uma fé prática, nós temos que nos mover. Vamos lá. Então, quando exercitamos a fé, é uma das promessas de Deus. Às vezes encontramos circunstâncias que nos tentam a duvidar, ou passamos um tempo em que parece que Deus não está mantendo a sua promessa em nossas circunstâncias. Nesses casos, precisamos simplesmente resistir às dúvidas, perseverar na fé e continuar. Irmãos, muitas vezes, essas aulas, ou as ministrações, ou uma ministração que eu tinha de ministrar, às vezes, antes, 30 minutinhos antes, eu estava passando uma das maiores angústias. Deus, eu acho que não vai dar ninguém. Deus, eu acho que não vai dar certo. Assim, primeiro vem esse pensamento, né? Depois, não, vai dar certo sim. Eu vou me mover e vou... De repente, aparecia um monte de pessoas. De repente, mudava as circunstâncias. Deus provia a situação. Era uma resistência espiritual e setas malignas tentando me fazer desistir. E aí? Cadê o capacete da salvação? Cadê a couraça da justiça? Cadê o cinturão da verdade? Cadê as sandálias da preparação do evangelho da paz? Cadê o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus?
rompendo e quebrando essas resistências. Ah, não, gente. Pelo amor de Deus, larga de ser passivo na fé. Larga de ser frouxo, larga de ser frouxa. Resista. Deus vai te dar graça. Não, gente, pelo amor de Deus, reage. A fé prática, ela é ativa e não passiva. Deus sempre cumpre a sua palavra. É impossível que ele minta. Entendeu? Irmãos, vamos lá. Deus é dono do ouro e da prata. Sim? Sim. Ele pode nos abençoar? Sim. O reino dele está falido? Está faltando ouro lá? Não. Agora, está faltando posicionamento nosso? Com certeza. Muitas vezes está. O negócio é que eu quero tudo fácil. Quero tudo simples. Não estudo, não me capacito, não vou atrás, não corro. Aí eu quero que Deus me abençoe. Nós não temos capacidade técnica e queremos que portas se abram. Que história é essa, gente? Tem coisas que, se Deus colocar na nossa mão, sem essa capacitação, sem essa sabedoria, nós vamos perder. E nos perder também. Eu lembro de um meme do Júlio. Lembra do Júlio, lá, o pai do Chris? Todo mundo odeia Chris, aquele documentário, aquele filmezinho, de comédia. Já viram? Deus, coloca dinheiro na minha vida para eu provar que o dinheiro não vai me mudar. Me dá a oportunidade de ter dinheiro na vida para eu provar que dinheiro não vai me mudar. Mas, enfim, irmãos. Tem coisas que Deus está te livrando. Que ele precisa que você amadureça um pouquinho mais. Tem como eu dar a chave do meu carro para o meu bebê ali de 8 meses? Não tem. Eu preciso que ele amadureça, eu preciso que ele seja habilitado. Então, existem coisas que não vai para sua mão enquanto você não for habilitado. Quero ir para fora, mas não tenho passaporte. Quando é que isso vai chegar na sua vida? Mesmo que chegue a passagem na sua mão, você não tem passaporte, não vai. Quero dirigir, não tem carteira. Não vai chegar, irmão, não vai. Eu fiquei muito tempo andando na informalidade. Chegou um tempo que minha moto foi presa. E eu tive que andar de ônibus durante muito tempo. É, Deus. E depois Deus abriu uma porta. Sim, era quase que impossível essa porta se abrir. Eu consegui lá tirar ela, consegui organizar meus documentos, consegui organizar tudo. E aí comecei a andar na legalidade, comecei a andar certinho. Deus vai tratando a gente. Nossa, pastor, é uma benção. Uhum. Jesus já moeu esse rapaz. Então, o vento das circunstâncias, eles não podem abalar nossa fé. A circunstância é mais uma situação para confirmar nossa fé. Olha, Tito capítulo 1, verso 2. Vamos caminhando aqui, correndo, para ver se a gente consegue concluir. Na esperança da vida eterna, que Deus não pode mentir e prometeu antes de tempos eternos. Um dos princípios da fé é a promessa de Deus feita a nós. Jesus respondeu: venha. Se Pedro tivesse tentado andar na água, antes dessa palavra teria afundado instantaneamente, já que não teria promessa baseada na sua fé. Ele teria pisado por presunção ao invés de por fé. Mesmo depois de Jesus ter dito aquela palavra, se qualquer um dos outros discípulos tivesse tentado andar na água, também teria afundado instantaneamente, já que Jesus deu sua promessa somente para Pedro. Nenhum deles poderia ter preenchido os requisitos da promessa, já que nenhum era Pedro. Da mesma forma, antes que qualquer um de nós
tentar confiar em uma das promessas de Deus, devemos ter certeza de que ela se aplica a nós e que preenchemos os requisitos da promessa. Pedro pisou na água. Essa foi a hora em que ele confiou. Mesmo que não haja dúvida de que ele, que estava gritando medo de um fantasma, alguns segundos antes, também tinha dúvidas quando tomou o primeiro passo. Mas para receber o milagre, teve que agir em fé. Se tivesse se segurado no mastro do barco, colocado o dedão para fora do barco, para ver se a água suportaria seu peso, nunca teria experimentado o milagre. Da mesma forma, antes de recebermos milagres, devemos nos comprometer a confiar na promessa de Deus e então agir no que acreditamos. Sempre há uma hora em que a nossa fé será testada. Eu vou repetir novamente. Sempre haverá uma hora em que a nossa fé vai ser testada. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Quando você vai assistir um culto, se é que você assiste culto, quando você vai cultuar, quando você vai celebrar com seus irmãos, ou quando você está numa escola como essa, e está recebendo uma palavra, entenda. Você não está mais inocente. Você tem uma palavra. Agora, se você vai se mover ou não, meu papel é proclamar. O seu é caminhar em fé. Chegará um tempo em que tudo aquilo que está sendo pregado aqui, ou aquilo que você viu na palavra de Deus, vai ser testado na sua vida. É como uma prova de escola. Para passar para a próxima fase, você vai ter que passar pelo teste. Irmãos, quantos eram aqui da época em que, se não passasse de ano, repetia ano 3, 4, 5 vezes? Não tinha conversa. Aí tá lá aquele menino grandão, junto com os pititiquinhos, né? Às vezes esse tempo é curto, às vezes não. Mas haverá um período de tempo em que teremos que negligenciar os nossos sentidos e agir pela palavra de Deus. Deus não me deu uma palavra. 2 Timóteo capítulo 1, verso 7. Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Caramba, cara, você está se deixando paralisar pelo medo? Tem mais de 365 não temas na Bíblia. Algo que se repete, é a palavra que mais se repete na Bíblia. Aí eu me deixo tomar pelo medo. Irmãos, medo, me deixar ser tomado pelo medo e me deixar ser paralisado pelo medo. É pecado. É pecado, é pecado. Quando eu era adolescente, jovenzinho, jovenzinha, um monte de sonhos, plano, projeto, peitava tudo. Aí vai ficando velho, vai ficando frouxo. Ah, não, gente, pelo amor de Deus. À medida que a gente vai caminhando com Deus, a gente tem que ter mais fé. Claro que a gente vai amadurecendo, vai vendo as coisas. O Senhor quer nos mover a caminhar em fé. Mas haverá um período de tempo em que teremos que negligenciar nossos sentidos e agir pela palavra de Deus. Pedro iniciou bem, mas quando considerou a impossibilidade do que estava fazendo, levando em conta as ondas, teve medo. Talvez tenha parado de andar, com medo de dar o próximo passo. E ele, que estava experimentando o milagre, se encontrou afundando. Devemos continuar em fé. Uma vez que começamos agindo em fé, continue persistindo. Pedro afundou porque duvidou. Normalmente, as pessoas não gostam de se culpar pela sua falta de fé. Prefere passar a culpa para Deus. Ah, é porque Deus não quer. Ah, Deus sabe das coisas. Mas como você acha que Jesus teria reagido se ouvisse Pedro dizendo aos outros discípulos, uma vez que estava salvo do barco, era a vontade de Deus que só andasse parte do caminho até Jesus? Ou era da vontade de Deus que ele andasse o caminho todo?
E aí? Era parte da vontade de Deus? Era da vontade de Deus que ele chegasse até Jesus? Ou era da vontade de Deus que ele fosse até um campo, até um caminho ali, depois desistisse? Se pensar. Pedro fracassou porque teve medo e perdeu a fé. São esses os fatos. Jesus não condenou, mas esticou a mão imediatamente para Pedro tivesse firme em que se apegar. Em seguida, questionou Pedro por ter duvidado. Não teve razão para duvidar, porque a palavra do Filho de Deus é mais certa do que qualquer coisa. Nenhum de nós tem bons motivos para duvidar da palavra de Deus ou para ter medo ou se preocupar. Não temos motivos, irmãos. Não temos desculpa para ter medo. A palavra diz expressamente: não temas, não temos, não queremos. Ah, eu não quero mexer com libertação com medo de retaliação. Frouxo, frouxo. Desculpa a palavra, irmão. Está deixando tomar pelo medo. Ah, pastor, eu tenho medo de orar e as coisas piorar para mim. Está olhando só para si, está olhando para o outro. Claro, irmãos, nós temos que fechar as portas e andar em santidade. O que vai blindar você é santidade e vida com Deus. Estou falando com adulto aqui, né, gente? Não estou falando com criança. Vocês entendem, né? Ah, eu não estou me movendo, eu fiquei paralisado porque eu fiquei chateado. Eu lembro até de um meme aqui no negocinho, né? Chateado. Cabra, velho, sem vergonha. Tu vira homem, rapaz. Ah, mas... Então, muitas vezes, nós temos que dar esse comando para nossa alma. Falar, olha, por que você está triste? E aí você começa a se lembrar dos livramentos que Deus te deu, das experiências boas que você já viveu. Porque, Deus, assim como o Senhor foi comigo naquele tempo, o Senhor vai ser comigo nesse tempo aqui também. O problema, irmãos, é que a gente pega a situação mais ruim que a gente já viveu e traz como parâmetro para poder dar o próximo passo. Ah, não, a última vez que eu tentei isso, deu ruim. Deus te deu um comando. Irmãos, olha só, Pedro estava jogando a rede por um lado que não estava dando peixe. Mas o que ele falou? E o Senhor está falando. Eu vou dar crédito a essa palavra e vou jogar a rede lá. Então, ele já tinha jogado várias vezes. Ele já tinha feito. Se fosse ignorante, falou, ah, vai cuidar da sua vida, rapaz. Deixa eu pescar aqui. Você entende o que de pescaria? Né? Não. Ele falou, não. Sob a sua palavra eu vou lançar. E aí? Acho que foi 153 grandes peixes. Não foi peixe pequeno, não. Foi peixão. Coisa boa. Ó, quem tava pescando aí é a Eliana, né, Eliana? Sob uma palavra de Jesus, aqueles baldes lá encher tudinho. 2 horas da manhã, minha filha pescando. Jéssica, até hoje, filha. Já tem tempo, hein? Tá na hora. Deus vai te dar força aí, vai te encorajar. Pra cima. Deus é contigo. Você tem expressado a sua fé na caminhada cristã? Uma pergunta. Medite, né? A meditação aqui para nós. Você já teve experiências que necessitou colocar sua fé em ação? Então, sempre quando você precisa de algo que tem precisa de muita coragem, muita ousadia, pensa em uma situação em que uma situação que quase te matou, mas você venceu. Uma situação que você achou que não ia dar conta, mas Deus te deu força e você conseguiu sair daquela. E caminha. Deus, assim como o Senhor me ajudou a vencer aquela situação, eu achei que era o meu fim.
eu ia perecer. O Senhor vai me dar graça também. E se você não tiver passado nenhum momento bom, olha para aqueles que passaram. Se você achar que não tem nenhum exemplo bom o suficiente, olha para Cristo. A palavra fala que ele foi o mais rejeitado de todos. Não teve ninguém. Está sofrendo com rejeição? Olha para Jesus. Quem foi que apanhou mais ali? 40 chicotadas. Não era chicotada comum, não. Aquela que rasgava a carne mesmo. Foi crucificado. Aí por causa de um... Ai, minha mãe encravou, vou para a igreja, não. Ai, tô com dor de cabeça. Não vou ministrar hoje. Tô chateado, vou desistir. Rapaz. Deus quer nos encaminhar para esse nível de fé. Deus está nos constrangendo e nos restringindo, né? É como aquele... Sabe aqueles bois que vão... Um monte de bois, assim, eles precisam ir para outro lugar. Eles são enfileirados ali, né? O Senhor quer nos levar para um nível de alinhamento, de posicionamento, para mudar. Chega. Existem ciclos na sua vida que precisam encerrar hoje. E essa página precisa virar. Se você foi atacado no medo, significa que você vai prosperar, vai romper em fé quando você tiver fé. Se você foi atacado no desânimo, continue rompendo em fé e se anime. A sua vitória. Irmãos, finalizando. A sua vitória pode estar depois dessa barreira de medo. A sua vitória pode estar depois dessa barreira de desânimo. E dúvida. Deus é contigo. Ele continua te guiando, te capacitando, impulsionando sua fé. Shalom, graça e paz, paz do Senhor. Shalom, Urahá. Vamos orar, né? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela vida de cada um. Que o Senhor possa se mover nos corações, que o teu Santo Espírito possa pegar esses fundamentos, essas palavras que nós trouxemos aqui, essa conversa, e que raízes profundas possam ser mudadas, possam ser criadas, Senhor, e ativadas para que os seus filhos possam viver o melhor do Senhor nesse terra, nesse tempo, frutificando para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor, de equilíbrio. O Senhor não nos deu esse espírito de ira, de contenda, mas o Senhor nos deu domínio próprio. O Senhor nos deu mansidão, longanimidade, paciência. O Senhor não nos deu, Pai, a miséria como um estilo de vida, mas eu creio que o Senhor permite as provas para que nós possamos ser treinados para poder gerir e multiplicar aquilo que o Senhor coloca na nossa mão. O Senhor não nos deu uma angústia. Essa angústia vem das nossas ansiedades na comparação com algo que estamos cobiçando. Ou essa angústia vem daquilo que nós estamos resistindo a entregar para o Senhor. Estamos com dificuldade de abrir mão. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, papai. Nos ajude, papai. Nos ajude, pai. Em nome de Jesus. Quero te agradecer, te louvar e pedir para que o Senhor continue trabalhando no coração dos irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus abençoe, queridos. Se o Senhor permitir, amanhã estaremos nesse mesmo canal, no próximo país. A gente continua. Paz do Senhor. Pode ser, obrigado. Amém.